Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, na matéria de inglês, o passado simples, certo? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar bem tranquilo, calmo, né? Silencioso, ventilado. Colocar os fones de ouvido de vocês, deixar próximo de vocês os seus materiais, como canetas, lápis, um caderno para anotações, caso vocês achem que tem alguma coisa importante ali que vocês queiram estar fazendo essa anotação, o livro de inglês de vocês, né? E vamos para a nossa aula, ok? Presente Perfect ou Presente Perfect, simples. Ou Presente Perfeito, né? É um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente, né, lá no passado. O presente perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongaram até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao presente perfeito, certo? Então a gente tem um exemplo aqui e ele diz assim, ó, I have been living in Rio de Janeiro, né, since, aí tem 2010. Então na tradução vai ter, estou morando no Rio de Janeiro desde 2010, né. 2010 é um passado, né, e o presente simples seria estou morando no Rio de Janeiro, né, porque ele está morando no Rio de Janeiro, mas desde 2010 foi quando ele chegou, que seria o passado simples, ok? Então a gente tem um presente simples e um passado simples na mesma oração. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Por vezes em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios, né? Então a gente vai ter aqui o already, né? Que é o já, o yet, que é o já, né, mas com a conotação também, com o contexto de ainda. A gente vai ter o ever, que é o já ou alguma vez. A gente vai ter o just, que é há pouco ou agora mesmo, né? A gente vai ter o never, que é o nunca. A gente vai ter o always, que é o sempre. A gente vai ter o lately, né, que é o ultimamente. O often, que é o normalmente. O recently, que é o recentemente, e o frequently, né, que é o frequentemente. Então esse, por vezes, o tempo que as ações acontecem é indicado por esses advérbios, né, como ele está dizendo aí. A gente vai ter os exemplos aqui agora, que é she has, né, never been to States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. Então a gente está vendo aí o never, né, que é um deles lá, dos que são utilizados, né, para indicar o tempo em que as ações aconteceram. A gente vai ter o I have always, né, wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. A gente vai ter também o he has been arriving early lately, né? Ele está chegando cedo ultimamente, né? Então aí a gente está vendo que está sendo utilizado os tempos, né? Para fazer referências nessas frases. Ó. A gente tem o yet, o ever, o just, o never, o always, o lately, o often, o recently e o frequently, certo? Aí aqui a gente vai ter os exemplos de present perfect tense, né? E as suas formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa, né? Então a gente vai ter aí, ó, o S mais o have, né? Que vai virar o has, né? Mais o past participle, né? Que é o passado particípio na afirmativa. Então vai ficar I have tried sushi before, certo? Na negativa, a gente vai colocar a partícula not, né? Mas ela vai ficar da mesma forma. Então vai ficar I have not tried sushi before. E na interrogativa, a gente troca o verbo pelo sujeito e vai ficar have you tried sushi before, né?
Vai estar perguntando. Aí foi só para lembrar, né, a afirmativa, negativa e interrogativa, como é que ela funciona, para vocês lembrarem, que a gente já falou isso em outras aulas também. E aqui a formação do presente perfect simples. E a gente vai ter a afirmativa, né? Seus exemplos aqui também. E a forma negativa, que é usando aquela regra lá do nosso quadro, ok? Aqui a gente tem um exemplo separado que ficou assim, ó. Have my parents visit Portugal 3 times, né? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Que é fazendo uso da forma interrogativa, né? E a atividade de vocês são essas duas questões, ok? São 3, na verdade. Lembrando que todo o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.